Oi pessoal, tudo bem com vocês aí? Vamos retomar as nossas aulas sobre geometria espacial. Agora vamos calcular volume. Aqui quem está falando é a professora Neumar, da disciplina de matemática. Acho que vocês já estão me conhecendo um pouquinho melhor, né? Então, o que nós trabalhamos na aula anterior? Revisando, recapitulando, a área da superfície de prismas retos, né? Então, nós relembramos as áreas lá dos polígonos, do quadrado, do triângulo, do retângulo, calculamos também o hexágono, decompondo em 6 triângulos, né? E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. Hoje nós vamos ter a ideia de volume, tá bom? Então, a ideia dos... O que é o volume de um sólido para vocês, tá? A professora representou aqui como uma piscina. Pensa lá na piscina. O que a gente coloca normalmente na piscina é água, né? Então, essa água representada aqui, certo? Ela está representando o volume. É o volume contido dentro da piscina. Então, quanto de água que eu tenho dentro dessa piscina? Então, tá bom? A água representa o volume. Então, eu tenho lá um sólido, certo? E vou encher ele com alguma substância, tá bom? Enchendo ele com alguma substância, essa substância que está dentro dele, eu chamo de volume, tá bom? Então, o que é volume? Acompanhem lá. O volume de um sólido é a medida da região do espaço limitada por superfície, tá? Correspondente pela sua superfície, correspondente à capacidade desse sólido. Podemos encontrar o volume de todos os sólidos geométricos. Tenta imaginar alguns sólidos geométricos. É possível preenchê-lo com algum material, como água? Será que é possível preencher todos os sólidos? Pensem lá num copo, tá? Pensem lá numa caixa, numa bacia. Então, nós podemos complementar eles com água e calcular o volume que cabe lá dentro, tá bom? Então, aqui como que é medido o volume, tá? Lembra que a professora ficou falando centímetro quadrado? Isso é em relação à área, tá? Quando a professora está falando de volume, quando nós estamos falando, né, de volume, olha como que isso fica. Para expressar o volume de um sólido através de números, devemos estabelecer uma unidade padrão, tá bom? Nesse caso aqui, por exemplo, se eu tenho lá, ó, a unidade de medida da aresta do cubo, se ela for 1 milímetro, certo? Quando eu calculo o volume, eu tenho lá 1 milímetro ao cubo, tá bom? Decímetro, que é esse aqui, 1 decímetro, eu tenho decímetro ao cubo. 1 centímetro, eu tenho centímetro ao cubo. E o metro, eu tenho metro ao cubo. Então, agora nós utilizamos o cubo, tá bom? Metro cúbico, centímetro cúbico, para representar aí a medida do volume, tá bom? Então, olha aqui, pessoal, a professora colocou alguns sólidos aqui, porque nós utilizamos fórmulas para calcular os volumes, tá bom? Então, esse é para vocês terem uma ideia, tá, dos sólidos que nós temos, como a pirâmide, certo? O prisma, esse outros aqui, lembra que a professora, quando a gente trabalhou lá, certo? Quando a gente começou a trabalhar sobre sólidos, nós vimos alguns outros que a gente não coloca nome, que a gente trabalhou lá entre côncavo, convexo, lembra disso? Nós temos aqui o cilindro, a esfera e o cone, os famosos ali dos corpos redondos que nós já trabalhamos, tá bom? Então, nós utilizamos algumas fórmulas que nós vamos ver nessa aula, tá bom? Então, continuando aqui, como que eu calculo o volume do prisma? Vamos lá com a professora? A professora colocou aqui em cima qual que é a fórmula que é utilizada para calcular esse volume, tá? Então, o volume ele é calculado pela área da base vezes a altura, tá? Então, observe aqui, a professora já colocou um exemplo para vocês, para ver que não é tão difícil assim, né? Ó, o volume do prisma é calculado pela multiplicação entre o valor da área da base e a medida da altura, tá? Então, olhem esse exemplo. Eu tenho aqui, certo? Um prisma, no qual ele tem as medidas dele aqui, ó. 3 centímetros, 1,5 centímetros e 2 centímetros, certo? Então, como que eu vou calcular? Primeiro eu calculo a área da base. Quem que é a minha base, certo? A minha base, eu tenho aqui um retângulo, né? Eu tenho um retângulo com a medida aqui 3 por 1,5. Quando a parte maior vale 3 e a parte menor vale 1,5. Já vimos como que calcular a área da base do retângulo, que é base vezes altura. Então, multiplica, certo? Vamos multiplicar ali o 3 por 1,5. Fazendo essa multiplicação, nós temos que a área da base é 4,5 centímetros quadrados, né? Então, olhem lá como que eu calculo o volume do prisma.
Área da base vezes a altura, certo? Eu tenho a altura dele aqui? Tenho, é 2. Então, eu achei a área da base, certo? Que deu 4,5 centímetros quadrados e multiplico pela altura, certo? Multiplicando 4,5 vezes 2, eu tenho 9 centímetros, o quê? Cúbicos, né? Que agora nós estamos falando de centímetros cúbicos, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Um exercício, se vocês já conseguem aplicar isso, vocês vão utilizar a mesma fórmula, que é a área da base, certo? Vezes a altura, para calcular o volume de quem? Ó, uma barra de chocolate tem o formato de dessa figura abaixo, certo? Calcule o volume de chocolate contido nessa barra. E olha lá, utilizem o raiz de 3, certo? Como 1,73, tá bom? Então, vocês vão utilizar ali, vão calcular a área da base, certo? Vezes quem? A altura. Será que eu tenho altura ali? Tenho sim. Então, apliquem essa fórmula lá e vamos ver se a gente acha o volume desse chocolate que tem ali dentro.
Retomando, pessoal, conseguiram fazer? É a mesma coisa. Então, eu tenho lá, olhem aqui, acompanhem a correção com a professora. Eu tenho a área da base, tá bom? Quem que é minha base? É um triângulo. Como que eu calculo a área do triângulo? É base vezes altura divididos por 2, né? Então, quanto que vale a base? Vale 2. E quanto que vale a altura? Raiz de 3. Aqui eu nem precisei calcular a altura, eu já tenho todos os dados. Então, 2 vezes raiz de 3, certo? Divididos por 2. Então, quanto que dá isso? Então, pessoal, aqui a gente já pode simplificar, né? Esse 2 aqui em cima com esse 2 aqui embaixo, vai sobrar raiz de 3. Então, sobrando raiz de 3, quanto que vale raiz de 3? Que o enunciado deu 1,73 centímetros quadrados, tá bom? Então, por quê? Porque eu estou falando de área. Agora, nós vamos calcular o volume, né? Por que agora o volume? Porque agora eu já tenho a área da base e também tenho a altura. Olhem lá a altura. A altura é 10 centímetros, tá bom? Então, olhem lá, pessoal. Volume é igual à área da base vezes a altura. Área da base, nós encontramos aqui, 1,73. Vezes a altura, que é 10 centímetros. Então, multiplicando 1,73 vezes 10, eu tenho 17,3 centímetros cúbicos, tá bom? Então, encontrei o volume de chocolate contido nessa caixinha, tá bom? Se não conseguiram entender agora, revisem, as contas estão aí no slide, acompanhem, tá bom? Então, agora nós vamos falar do prisma triangular, certo? Pensem aqui comigo, olhem só. Observem esse prisma triangular e o que a gente vai fazer com ele agora. Olhem lá, eu consigo decompor esse prisma em, 3 pirâmides, como se eu fosse montar ele. Pensa que eu tenho lá um bloquinho laranjado, um bloquinho em formato de pirâmide amarelinho e um azulzinho. São 3 aqui, certo? Eu encaixando eles, eu consigo montar esse prisma triangular, tá bom? Então, ele foi decomposto em 3 pirâmides, tá? Por que a professora está mostrando isso? Porque nós vamos calcular também o volume da pirâmide. Como que nós calculamos o volume da pirâmide? Vamos ver? Olhem só, acompanhem aqui. O volume de uma pirâmide é igual a 1/3 do produto da área da base pela medida da altura. Por que será esse 1/3, né? Eu acredito que, ou melhor, é certeza que, porque nós conseguimos decompor aquele prisma, certo? Então, ele é 1/3 do produto da área da base pela altura, porque quando eu calculo a medida do prisma, certo? Triangular, eu vou calcular o quê? A área da base vezes a altura, mas agora eu quero só da pirâmide ali. Então, por isso que a ideia da fórmula do volume da pirâmide é 1/3 da área da base, certo? Vezes a altura, porque eu consigo construir 3 pirâmides em um prisma triangular, tá bom? A ideia é mais ou menos essa. Então, olhem só, como que eu posso ter, certo? Essas pirâmides, eu posso ter ela com base de um triângulo, com a base num quadrado, com a base num pentágono, com a base no hexágono. E pode ter outras bases? Pode sim, tá bom? Mas essas são as mais utilizadas, tá bom? E aqui, olhem lá, acompanhem a fórmula, área da base vezes altura dividido por 3. Porque isso aqui é a mesma coisa que 1/3. Se eu multiplicar 1/3 aqui, certo? Esse 3 está multiplicando aqui embaixo, tá bom? E aqui em cima eu estou multiplicando por 1. Então, essa é a nossa fórmula para calcular, tá bom? O volume da pirâmide. Então, lembrando lá que é 1/3 do volume do prisma, tá bom? Então, agora, a professora vai lançar um exercício para vocês. A base de uma pirâmide, certo? De 6 centímetros de altura, é um quadrado, certo? De 8 centímetros, certo? De perímetro. Pense no perímetro. O que é perímetro? Perímetro do quadrado. Se eu tenho um quadrado que tem o perímetro 8, pense que o quadrado tem todos os lados iguais. Quanto que vale cada ladinho do quadrado? Pensem aí. Agora eu quero que vocês calculem o volume dessa pirâmide. Então, vocês vão utilizar aquela fórmula que a professora passou ali anteriormente, tá bom? Que é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, tentem montar essa pirâmide e calcular o volume dela.
E aí, pessoal, conseguiram? Vamos acompanhar a resolução aqui com a professora? Então, olhem lá. Eu tenho uma pirâmide, certo? A base dela é um quadrado, como o enunciado nos disse. Então, eu vou calcular a área da base, porque lembrem lá que eu tenho a fórmula para calcular o volume, certo? 1/3 da área da base vezes o quê? A altura. Então, calculando a área da base dessa pirâmide, que é um quadrado, olhem lá quanto que vale cada lado. 2 centímetros, porque lembra que o perímetro é 8, então eu tenho 4 lados, 8 divididos por 4, eu tenho 2. Então, cada ladinho desse quadrado vale 2. Como que eu calculo a área? Lado vezes lado. Lembrando, para calcular a área do quadrado é o lado vezes lado, certo? E nesse caso, o lado vale 2. Então, 2 vezes 2 é 4. Então, já encontrei a área da base, tá bom? Agora, vamos para o volume, porque nós já temos tudo que precisamos, né? Porque a base, olha só, a base de uma pirâmide, certo? De 6 centímetros de altura. Então, eu já tenho altura. A altura vale 6, né? Então, vamos ver aqui como que ficou isso. Eu tenho lá o volume da pirâmide, que é a área da base vezes a altura divididos por 3. Então, 4 é a área da base, certo? Que foi o resultado que nós encontramos aqui. E nós temos 6, que é a altura. Então, 4 vezes 6, certo? 24. Divididos por 3, eu tenho 8 centímetros quadrados, centímetros cúbicos, né? Porque nós estamos falando de volume. Então, nós encontramos o volume dessa pirâmide, certo? Lembrando que é importante a gente saber calcular a área do triângulo, do retângulo e do quadrado. Esses são os principais, vocês têm que saber esses na ponta da língua, tá bom? Então, agora vamos continuar aqui, tá? Nós vamos ver como que a gente calcula, certo? O volume do cilindro, o volume do cone, o volume da esfera, que são os corpos redondos que nós trabalhamos numa aula lá para trás, 2 aulas, né? Falamos sobre eles, sobre, né, suas características, né? Calculamos a área, né, deles. Então, assim, ó, o cilindro, olhem só como que é a fórmula, tá? A professora já colocou a fórmula aqui para vocês irem conhecendo. Então, ó, é π vezes r ao quadrado vezes a altura. Só que percebam que π vezes r ao quadrado é o cálculo do quê? Do círculo, a área do círculo. Então, e quem que é a base? Certo? É um círculo. Então, é a mesma coisa que a área da base vezes a altura, tá bom? Então, aqui, olha aqui, pessoal, o do cone. Então, π vezes r ao quadrado vezes a altura divididos por 3. Aqui na esfera, eu tenho 4π vezes r ao cubo, certo? Divididos por 3. Então, essas fórmulas, elas vão meio que se assemelhando, né, com a parte dos prismas, né? Então, elas têm algumas características, mas a professora não colocou a área da base para a gente lembrar aqui mesmo. Não coloquei a B, porque para a gente lembrar da área ali do círculo, que é outra área importante que vocês têm que ter na ponta da língua, que é π vezes r ao quadrado, tá bom? Então, agora a professora lançou um quiz aqui para vocês, tá? Acompanhem em casa aí. Sabendo que o volume de um cilindro é igual ao produto, certo, da área da base pela medida da altura. Podemos dizer, certo, que a estratégia, a fórmula de cálculo do volume do cilindro e do prisma são a mesma? Será que são? Lembra lá, como que eu calculo o volume do prisma e como que eu calculo ali o volume do cilindro? Dá uma lembradinha lá, tá bom?
Vamos lá, pessoal, conseguiram? Então, olhem aqui. Vamos ver qual que é a resposta? É verdadeiro, né? Porque nós calculamos lá a área do prisma, certo? A área da base vezes a altura. A área do cilindro também é a área da base vezes a altura. O que muda é a nossa base, né? Que no cilindro nós temos lá um círculo, certo? E no prisma nós temos lá os nossos polígonos, triângulo, quadrado, retângulo, né? Então, continuando, vamos lá? Agora a professora trouxe um exemplo aqui para vocês, tá? Esse exemplo, olha só. A superfície de uma bolha de sabão, certo? De formato esférico, certo? Tem 33 pi centímetros quadrados, tá bom? De área. Qual é o volume de ar contido nessa bolha? Então, nós temos que lembrar lá da fórmula, certo? Para a gente calcular. Como que eu calculo isso? Lembra lá da fórmula, olha lá. Olha o volume aqui, tá bom? Vamos tentar lembrar um pouquinho para a gente calcular. Então, acompanhe aqui com a professora. Então, eu tenho a área, certo? Equivalente a 36 pi centímetros quadrados, certo? Então, eu tenho que encontrar o quê? O raio, certo? Olha só, como que eu faço isso? Área, essa é uma fórmula lá, ó, área é igual a 4π vezes r ao quadrado, tá? Quanto que vale a área? O enunciado nos dá, né? Que é 36 pi centímetros quadrados, tá bom? Então, agora eu vou calcular isso para encontrar o raio, que é um elemento que eu preciso para o quê? Para achar volume, não é? Então, aplicando ali, olha só, vamos resolver aqueles cálculos, certo? Aqui, ó, a gente substituiu, que a área vale 36 pi. Então, agora a professora passa lá o 4 dividindo, né? Então, o 4π está dividindo, então eu tenho 36 pi divididos por 4π, certo? Isso dá 9, tá bom? Por quê? Porque o π tem um π aqui em cima, um π aqui embaixo, a gente pode eliminar, pode cortar, né? Π divididos por π é 1, tá bom? Só para lembrar um pouquinho disso, tá bom? Porque ele é um número também, tá bom? Vocês olham ali, nossa, mas como assim, professora? Cadê o π? O π é um número, gente. Então, π divididos por π, ele é 1, tá bom? Então, eu tenho o raio, está aqui ao quadrado, então eu tenho que tirar o quê? A raiz quadrada, né? Tirando a raiz quadrada, eu tenho 13. Então, eu encontrei o raio, certo? Encontramos o raio. Lembrando que o raio é a metade do diâmetro, tá bom? Então, vamos lá? O volume do ar contido na bolha corresponde ao volume da esfera, certo? Então, observem aqui que o volume, a professora colocou aqui, ó, o volume do ar é igual a 4π vezes o raio que nós encontramos aqui, utilizando aquela fórmula lá para encontrar a área da superfície da esfera, que nós trabalhamos em uma aula anterior, tá bom? Então, olhem lá, o raio é 3, né? Então, eu tenho 4π vezes 3, que é o raio, elevado ao cubo, elevado a 3, né? Divididos por 3. Então, aplicação de fórmula. É interpretação e aplicação, tá bom? Então, o volume do ar aqui, eu tenho 4π vezes 3 elevado ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. Então, 4π vezes 27 divididos por 3, tá bom? Então, como que fica isso? 4π, certo? Vezes 9. Por que a professora colocou 4π vezes 9? De onde é que surgiu aquele 9, professora? Então, a professora já simplificou aqui, ó. Vocês podem fazer isso, ó, 27. Certo? Simplifica com o 3, divide, 27 divididos por 3 já é 9. Como eu tenho uma multiplicação aqui, eu posso fazer isso, tá bom? Então, o volume do ar contido, certo? Qual que é o valor? 36 pi centímetros cúbicos. Cúbicos, né? É o volume, é o ar que está contido ali dentro, tá bom? A professora deixou mais um desafio aqui, tá bom? Para vocês. Esse também é grandão, mas vocês vão ver que é só aplicação ali de fórmula, tá bom? Então, a professora vai ler com calma aqui para vocês, tá bom? Acompanhem em casa, tá bom? E tentem fazer. Vamos lá. Também é um exercício do Enem. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos. Já ouviram falar de silos? É mais ou menos no formato que tem ali nesse desenho. Para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato do cilindro reto, sobreposto por um cone, certo? E as dimensões estão indicadas ali na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões,
cuja capacidade desses caminhões, o que cabe dentro desse caminhão é 25 metros cúbicos, ou seja, a carga máxima desse caminhão. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar. Pensem nessa situação, que só tem um silo cheio e tem apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. O número mínimo de viagens que esse caminhão precisará fazer para transportar todo esse volume que está dentro do silo, qual será que é? Quantas viagens esse caminhão terá que fazer? E aqui, observe que o exercício está pedindo para usar o π, certo? Utilizar o π como valor de 3, uma aproximação, tá bom? Então, agora é com vocês, a professora vai deixar um tempinho aí, tentem fazer.
conseguiram, pessoal? Esse foi legal, né? Vamos ver como é que ficou essa resolução? Olhem aqui, acompanhem com a professora. Então, o que nós temos que descobrir primeiro, certo? Nós sabemos, informação do enunciado, que a capacidade de carga do caminhão é 20 metros cúbicos. Concordam? Está lá no enunciado, certo? Então, primeiro a gente tem que calcular o volume, porque a gente não tem o volume, a gente sabe que tem um silo cheio, mas quanto que cabe lá dentro? Então, a gente calcula o volume do cone, vamos calcular o do cone e o do cilindro. Observem aqui, nós temos o cone aqui em cima e temos o cilindro. Então, para calcular o volume, eu tenho desse silo inteiro, eu tenho que calcular o volume do cone mais o volume do cilindro, tá bom? Então, o volume do cone, eu utilizo essa fórmula aqui. Π vezes R ao quadrado, certo? R é o raio e H a altura, divididos por 3. Então, todos esses dados, olhem só. Quanto que vale o raio? Olhem lá, o raio vale 3, porque esse raio é a mesma medida desse raio aqui. Então, o raio vale 3, certo? Só substituir. E a altura, quanto que vale a altura? Observem aqui que a altura vale 3. Então, só substituir o raio e a altura e vou fazer as contas. 3 elevado ao quadrado, né? 3 vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 3 divididos por 3. Então, 3 ao quadrado é 9, né? Então, 3 vezes 9 vezes 3 divididos por 3. Então, eu tenho 81 aqui, né? Multiplicando 3 vezes 9 vezes 3, certo? E divido pelo 3 aqui de baixo. Então, eu tenho 27 metros cúbicos do cone. Agora, eu vou calcular o volume do cilindro. Volume do cilindro, lá, a área da base vezes a altura, que a nossa base é um círculo, que tem como área o π, certo? Vezes o raio ao quadrado. Então, nós temos todas essas informações, porque observem aqui que o nosso raio vale 3, certo? E a altura vale 12, tá bom? Então, substituir o raio aqui por 3 e a altura por 12. Multiplica tudo isso. Então, eu tenho 3 vezes 27, certo? Vezes 12. Então, multiplicando tudo isso, quanto que fica? Fica 324 metros cúbicos, tá bom? Então, aqui, pessoal, olha só. Por que 27, professora? Ah, 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3, 27, tá bom? Não surgiu assim do nada, que às vezes vocês falam, nossa, professora, surgiu da onde isso, tá bom? Então, acompanhem ali, somei. Porque eu quero o volume do silo, gente. Eu quero o volume aqui, ó, 27, certo? Que é o volume do cone, mais o volume do cilindro, que eu tenho o total do volume do silo. Tá bom? Então, eu sei que eu tenho que transportar tudo isso em um caminhão. E o caminhão cabe 20 metros cúbicos. Como que eu sei? Quantas viagens que eu vou ter que fazer? Então, eu vou dividir essa carga por 20, né? Porque é a capacidade do meu caminhão. E nisso eu tenho lá um resultado de 17,55. Quantas viagens que eu vou ter que fazer? 17? Não, né? Eu vou ter que fazer 18, porque senão vai ficar sobrando lá 55. Não é isso? Então, eu tenho que carregar tudo, tá bom? Então, beleza, pessoal? Então, aqui eu tenho que, para levar todo o volume do caminhão, certo? Deve-se fazer no mínimo 18 viagens, tá? E na próxima aula, a professora já está pensando na próxima aula, nós vamos estudar análise combinatória. Então, pessoal, hoje nós estudamos a ideia de volume, trabalhamos alguns volumes, certo? Do prisma, calculamos volumes da esfera. Então, vimos algumas fórmulas para calcular volume do cone, trabalhamos um pouquinho de cada, né? Então, espero que vocês tenham gostado e na próxima aula nós vamos trabalhar aí a análise combinatória, que é um conteúdo muito legal, tá bom? Então, um abraço para vocês e estudem aí, continuem estudando bastante.